Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise do GE, mais uma, do Thiago Lima, claro. Então, deite no sofá, quer dizer, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no melhor. Também você pode deitar também no sofá se quiser. Vamos lá, vou comentar mais sobre isso. Análise. Certinho? Tá certinho, isso. Tá aqui, ó. Análise. Desfalques no meio pesam, mas Fluminense mostra maturidade e segue carro ao líder. Bom, eu gostei dessa frase porque realmente pesaram bastante, impressionantemente como que sem dois volantes a coisa muda completamente. O Lima não está muito bem adaptado à posição de volante, tanto que diversas vezes ele ia na ponta, como se continuasse na mesma posição de ponta. Mas em nenhum momento o torcedor tricolor falou assim: será que a gente vai empatar com o Cuiabá? Nenhum. O time compensa a queda de qualidade com organização e bate Cuiabá se preservando para o Fla-Flu. Será que foi isso? Será que o time não foi muito para frente por conta dessa economia? Eu vou falar pra você, fica pouco visível, tá? Fica muito pouco visível. É diferente, por exemplo, do que a gente pegou contra o Paysandu. Que o Paysandu realmente a gente viu que o Fluminense estava se economizando demais. Estavam fazendo lances que dava para dar um pouquinho mais de velocidade e não dão. E não foram dar. Então, realmente falta informação. A gente não pode falar que realmente se economizou, né? É justamente isso, né? Economizou, tipo, compensa a qualidade com organização e bate com o Cuiabá se preservando. Não sei, né? Eu falo que isso daí tá numa ordem de subjetividade. Igualmente como eu também posso estar errado que o time do Fluminense titular não se economizou em nenhum momento contra o Paysandu. É difícil saber o que influenciou mais: os desfalques no meio de campo ou a inevitável cabeça no Fla-Flu, assim como aconteceu contra o Fortaleza antes do jogo do River Plate na Libertadores. Eu acho que, novamente, diferentemente do que as pessoas acham, que eles só olham para o lado dos times do eixo, eu não olho dessa maneira, tá? Eu sou um cara que eu não sou comprometido a nada que já tá aí. E realmente eu gosto muito do trabalho do Vojvoda. Porque o Vojvoda, ele é um cara que sabe jogar. Sabe manter o seu time competitivo. Nunca vai ser campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, por conta de estar no Fortaleza. Agora, falar que o Fortaleza hoje se preocupa em cair para a segunda divisão, não se preocupa. Não tem menor possibilidade do Fortaleza hoje e nem nos próximos anos, se continuar com o Vojvoda, cair para a segunda divisão. Entende? Diferentemente do que foi a Cuiabá, que está sempre realmente pensando em como escapar da segunda divisão. Basicamente é isso. Então é diferente, né? A gente falar que foi a mesma coisa, não foi, né? O fato é que o Fluminense não fez uma grande exibição, mas nem precisou. Realmente não precisou. Pra mim foi uma das piores. Foi dentro do Campeonato Brasileiro, foi a segunda pior. Só perde pro do Fortaleza. O time mostrou maturidade para compensar a queda brusca de qualidade sem André suspenso e Alexander lesionado na base da organização. Na verdade, a história não teve nem compensação, né? Porque quando se fala sobre a palavra compensar, significa que algo estava ali
ele compensou com outra situação. Não compensou. A gente, a palavra compensação ela vem justamente de redistribuir. Você redistribuiu as situações que acabou justamente deixando igual. Não deixou igual. Não compensou. Chegou próximo da qualidade, mas compensar, não. Eu sempre pego essas palavrinhas assim, chave, compensar, inevitável, que são palavras muito fortes pra gente falar sempre isso. Vou comentar aqui, na minha concepção, era um jogo tranquilo, que em nenhum momento ali, mas a questão é, e os torcedores compraram ingresso? Que ali eu vi que tinha 23 mil torcedores que compraram ingresso. Só que chegou a 39 mil. Ou seja, 16 mil comprou ingresso e viu o jogo ruim. Eu me preocupo bastante com isso. Porque o torcedor do Fluminense quer ver show. Não quer ver isso que viu. Contra o frágil Cuiabá, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e havia sido goleado em sua própria casa na rodada passada. Contra o Atlético Mineiro. A vitória no sábado por 2-0, diante de quase 40 mil pessoas, foi 39 mil. Foi bem abaixo da expectativa, inclusive sem gol do Cano. Pasme, senhor. É notável que quando tem uma queda de qualidade, o Cano tem uma dificuldade enorme, né, de fazer gol. Mas é sempre bom a gente pontuar sobre isso. É por isso que eu coloquei o Cano como... Eu coloquei o Cano? Não, eu coloquei o JK como peão. Um pouco por mérito do adversário, que finalizou mais do que o Fluminense, 11-7, e teve no ex-tricolor o Wellington Silva, seu principal jogador, e um pouco pelo freio de mão puxado do Fluminense. É importante a gente analisar sobre o Odds by Impact, mas será? Aqui tem um scout, né, que o Fluminense teve mais posse de bola, como de sempre, finalizou menos, estranho, chance de gol foi mais, desarme foi menos, precisão diminuiu para 1%. Se lembra que eu estou falando sobre o 88? Eu sempre estou... Cara, o Fluminense hoje, ele não tem a intenção da questão da posse de bola, ele tem precisão de espaço, tá? E 87%, ou seja, alguém está prejudicando aí. Esse 1% de precisão de passe. Escanteio 7 e impedimento nenhum. Cara, com nenhum impedimento. Nossa, hein? Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema, faz tudo que está escrito aqui, se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos continuar falando mais sobre o tema. Como abriu 1-0 cedo, com apenas 5 minutos de jogo e um passe de gênio de Ganso para Nino, os jogadores tricolores souberam dosar o ritmo de certa forma, já se preservando para Fla-Flu. Vamos lá. Esse gol, ele possibilitou tantos problemas como também tantas soluções. É isso que eu te falo, né? Eu não sou um cara que só vê para um lado. Eu quero entender mais sobre... Eu sempre tento ampliar com vocês a discussão. Esse gol, logo no início do jogo, ajudou muito o Fluminense a não precisar correr tanto na bola. Tanto que realmente, se a gente for ver, 58% de posse de bola é muito pouco contra o time do Cuiabá. Até porque pesou demais perder sua dupla de volante titular de uma só vez. A solução encontrada por Fernando Diniz foi recuar o Lima como segundo volante, entrar com o contestado Thiago Santos, que até demonstrou vontade na marcação, mas sofreu nas saídas de bola. O grande problema é esse, cara. Se eu estou falando da expressão de passe, se eu estou falando de passes, eu estou falando de jogadores que tendem a dar melhores passes. O Thiago Santos sempre foi preocupante com isso. Realmente, assim, vontade, beleza, mas e aí? Além disso, o Fluminense não quer a vontade na marcação. O Fluminense quer as saídas de bola. Tanto que olha só como que esse texto ele coloca. Dinizismo é sobre saídas de bola e não sobre vontade na marcação. Tanto que você tem uma...
vírgula aqui, tá vendo essa vírgula aqui? Que diferencia justamente as frases. Então, é justamente isso. O que prejudicou diretamente o volume ofensivo da equipe. Que realmente foi. O Fluminense criou só 4 chances de gol na partida, 2 em cada tempo, e curiosamente uma no início e outra no final. É sempre assim, né? O que eu falo sempre? O que eu falo sempre pra vocês, gente? Que a minha preocupação é justamente nesses tempos. Eu conversei com a minha mãe, que minha mãe falou assim, pô, filho, por que toda hora acontece esse gol nesse período? Eu falei assim, mãe, existem 4 partes do tempo que pra mim são cruciais. O início do jogo, o final do primeiro tempo, o início do segundo tempo e o final do jogo. Que é ali depois dos 40, ou seja, olha só como que isso bate justamente com o próprio com o que o próprio está sendo dito, né? O gol do Nino aos 5 minutos, ou seja, do 0 aos 5, que eu sempre falo com minha mãe, do 0 aos 10 na verdade história. O cruzamento de Marcelo Quicano não conseguiu finalizar aos 49, ou seja, mais de 40 minutos de jogo. O gol de Ganso aos 10 do segundo tempo, olha só que eu falei do 0 a 10. Em jogada que Tricolor pressionou e forçou o erro do Cuiabá. E o com John Kennedy aos 40. Você lembra que eu falei dos mais 40? Dos 40. Ou seja, olha só como que realmente esse elemento do início do jogo e do final do jogo, o Diniz sempre se preocupa. Até o Diniz falou no própria pré-eleição, que falou assim, cara, o que vocês não podem fazer quando inicia a partida? Tomar gol. É justamente isso. A primeira coisa é não tomar gol. O que vocês não podem fazer quando estiver passando ali dos 40 minutos? Tomar gol. Por que não se preocupa de tomar gol no meio dessa temporada? No meio desse tempo? Porque normalmente no meio desse tempo pode acontecer gols? Pode. Mas não é tão usual assim. O que acontece justamente nesses 4 períodos. De 0 a 10 do primeiro tempo, 40 a mais do primeiro tempo, de 0 a 10 no segundo tempo e 40 a mais no segundo tempo. Que é justamente isso. Que o cara começou com fôlego total, então ele está querendo partir com tudo, com velocidade, com ataque, com agressão e mete gol. Aí, passa os 40 minutos do primeiro tempo, que é justamente, pô, vamos dar o último gászinho aqui, que talvez eu possa sair no intervalo, então eu vou dar um gás aqui maior, então, e aí começa tudo aquilo. Aí no segundo tempo, nossa, eu tô aqui em campo, então eu vou dar um gás pro técnico não me tirar do primeiro tempo, do segundo tempo logo agora. E aí você dá aquele gás logo de início do jogo. E aí no final da história assim, que bom, tá quase acabando. Ai, que isso. E aí é justamente isso. Então, enquanto os 3 é justamente o gás, o final é justamente o soltar. É sempre o Diniz ele vai falar isso. O Diniz já falou isso diversas vezes, em diversas preleções, e é isso que eu estou informando para vocês. Tá? O Cuiabá, apesar de ter finalizado mais, mas só teve 3 oportunidades reais, todas no primeiro tempo, quando o Fluminense foi pior. Teve um chute no cantinho de Wellington Silva, que Fábio salvou aos 10 minutos. 10 minutos. A bomba aos 35 de Denilson, raro, que apareceu livre na área após boa trama, mas errou feia a pontaria. E um cruzamento rasteiro na pequena área aos 40, mas Davidson se enrolou na hora de finalizar. Olha só como que eu falo. Tá vendo? Tá vendo que realmente o que eu tô falando tá acontecendo? Defesa em alta. Dos 26 jogos até aqui, esse foi o 15º sem um time levar gols. Em 2023 foram 8 no Carioca, 4 no Brasileiro, 2 na Copa do Brasil e 1 na Libertadores. Ou seja, dos 22 jogos até aqui, esse foi o 15º sem levar gol. Tá? 8 mais 4, 12, mais 2, 14 e mais 1, 15. Que foi contra o The Strongest, que foi por 1 a 0. O Fluminense portou bem defensivamente, especialmente na etapa final, quando não deu mais espaço, mesmo terminando o jogo com o Nino jogando na lateral direita, Guga na esquerda e uma zaga reserva com Manuel e David Braz. E aí, caça o líder, né? Só pra gente finalizar aqui. Com a vitória, o Fluminense faz 13 pontos e não só manteve o terceiro lugar na tabela, como também colou
nos 14 do vice-líder Palmeiras, que empatou em casa com o Bragantino por 1-1, e nos 15 do líder Botafogo, que já jogou e perdeu. Ou seja, 13, 14 e 15. Se o Fluminense ganhar do Botafogo, o Fluminense se coloca em primeiro lugar, a menos que o Palmeiras ganhe o jogo. Se o Palmeiras empatar ou perder, o Fluminense é o líder na próxima rodada. E aí, claro, né, na hora da verdade, a gente tem que falar sobre o clássico do Fla-Flu, que é na próxima. E só para finalizar, o Fluminense cantou é guerra, é guerra, é guerra. Terça-feira é guerra para falar sobre o jogo contra o Flamengo. E é isso. Ele falou algumas coisas, outras bem subjetivas, muitos termos de intensidade, mas no final da história, é isso que aconteceu, né? Me parece que realmente o Fluminense se poupou pensando muito lá e o Flamengo não se poupou. O Flamengo não conseguiu se poupar contra o Bahia, isso daí pode ser importante para o Fluminense. Espera a volta do André, porque o André estava expulso, e espera a volta de Martinelli para ficar mais tranquilo do Fluminense. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo para você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saltões tricolores.